Olá pessoal, na nossa aula de hoje falaremos um pouco sobre a teoria cinética dos gases e dos gases ideais e reais. Então, os gases são considerados então o estado da matéria com o menor grau de ordenação atômico e possuem um contínuo movimento aleatório. Então, o princípio de Avogadro foi o primeiro a trazer para nós uma ótica molecular para os gases, ou seja, temos que considerar, quando vamos falar de gases, não somente pensando em termos do seu movimento, em termos de sua ordenação, mas também em termos de como suas moléculas se comportam, uma vez que temos em ação, então, átomos e moléculas no estado gasoso. Então, 100 anos após a introdução da ótica molecular pelo princípio de Avogadro, Rudolf Clausius elucidou uma teoria para explicar o comportamento dos gases, que ele chamou então de teoria de moléculas em movimento, ou teoria cinética molecular. Então, basicamente, Clausius ele introduziu a sua teoria sobre gases em 5 afirmativas. Então, primeiro ele diz que gases consistiriam de um grande número de moléculas em movimento aleatório constante. Ele afirmou também que o volume de moléculas individuais é desprezível comparado ao volume do recipiente. Ou seja, em um recipiente contendo um gás, o volume ocupado pelas moléculas dos gases é minúsculo. Ele disse ainda que forças entre as moléculas dos gases seriam insignificantes, seriam muito fracas e não deveriam ser consideradas. A energia de moléculas de gases poderiam ser transferidas entre as moléculas. Então, a partir dos choques entre as partículas, entre as moléculas de gás, elas podem perder ou ganhar energia entre si. Mas a energia cinética total ela é conservada constante a temperatura constante. Ou seja, a temperatura vai influenciar diretamente na energia cinética daqueles gases. Então, a energia cinética média das moléculas também seria proporcional à temperatura. Então, todas essas leis elaboradas por Clausius, ela explica para a gente como que um gás se comporta, por exemplo, dentro de um balão, dentro de um recipiente qualquer, ou até gases mesmo, os gases atmosféricos. Nós temos o comportamento deles elucidados também pela teoria cinética molecular. Então, como vamos ver mais para frente, esses dois enunciados de Clausius destacados de roxo, mais para frente eles foram aperfeiçoados, tinham pequenas falhas. Mas como podemos ver, como é uma teoria muito antiga, ela já trouxe muita contribuição para o estudo dos gases, pelos equipamentos, as possibilidades que eles tinham de estudo na época, já foi um avanço muito significativo. Então, a teoria cinética molecular ela permite que entendamos como ocorre a mudança de pressão em um nível molecular. Então, quando eu aumento, por exemplo, a temperatura a volume constante, então a temperatura basicamente está associada ao grau de agitação das moléculas, E a pressão de um gás está associada à quantidade de choque dessas moléculas na parede do meu recipiente. Então, dessa forma, se eu aumento a temperatura em um sistema com volume constante, a quantidade de choques aqui vai ser aumentada pelo aumento da energia cinética. Então, dessa forma, quando eu aumento a temperatura, maior vai ser a quantidade de choque dessas moléculas nas paredes do recipiente e, assim, maior vai ser a pressão. Então, de acordo com a teoria cinética molecular, a pressão de um gás vai ser aumentada com o aumento da temperatura porque vai aumentar o número de colisões por unidade de tempo nas paredes daquele recipiente. A teoria cinética molecular também possibilita pensarmos sobre o efeito de um aumento de volume a temperatura constante. Então, basicamente, se não há
alteração na temperatura, esta é constante, a energia cinética ela vai permanecer inalterada. Então, dessa forma, se eu aumentar o volume, como por exemplo, se eu passo do lado direito para o lado esquerdo, o aumento no volume vai fazer com que gaste mais tempo para essas moléculas atingirem as paredes do recipiente. Então, o aumento do volume ocasiona uma diminuição da pressão. Agora, se eu fizer a transição contrária, se eu pegar esse lado aqui, aumentar a pressão desse gás com a diminuição do volume, então basicamente a diminuição do volume vai fazer com que esses gases precisam se movimentar menos para atingir as paredes do meu recipiente. Então, como eles vão chocar com a parede desses recipientes de forma mais rápida, então dessa forma eu vou ter que o aumento da pressão pode ser ocasionado pela diminuição do volume. Ou seja, quando eu diminuo o volume de um recipiente, eu forço as moléculas dos gases a se chocar e assim, dessa forma, eu tenho com que a pressão vai ser aumentada. Então, esse modelinho ele explica, inclusive, a lei de Boyle, né? Que é essa questão em relação à proporcionalidade inversa entre o volume e a pressão de um gás. Então, considerando todas as relações que fizemos sobre os gases nas aulas anteriores, nós temos que a pressão e o volume de um gás são, então, diretamente proporcionais à quantidade de matéria e à temperatura de um gás. Então, dessa forma, temos que a relação pressão versus volume sobre quantidade de matéria vezes a temperatura vai ser sempre constante. Então, dessa forma, nós temos que PV sobre NT vai ser sempre um número que podemos determinar, que chamaremos então de constante dos gases, que representaremos pela letra R. Então, dessa forma, nós temos que PV sobre NT será igual a constante R. Então, adicionando o R a essa equação, nós temos que PV é igual a N vezes T, como aqui em cima, vezes a constante R. Então, dessa forma, PV será igual a nRT. Então, essa é a equação de Clapeyron, ou a equação dos gases ideais. Então, nessa equação, o P representa a pressão, que pode ser dado aí por ATM, pode ser dado por torr, por bar, então vai depender de quais unidades que eu estou utilizando. V vai ser o volume. N, a quantidade de matéria sempre informada em mol. R vai ser a constante dos gases. E T vai ser a temperatura, que é bom sempre destacar que será a temperatura na escala termodinâmica, ou seja, em Kelvin. Então, essa equação aqui, ela possibilita para mim determinar qual que é o comportamento de um gás, determinadas todas as condições dela. Então, assim, eu chamo essa equação de uma equação do estado, porque ela determina para mim qual que é o estado de um gás em determinadas condições termodinâmicas. E um gás ideal, então, será aquele gás que eu consigo descrever perfeitamente seu comportamento com uma alta precisão por essa relação de Clapeyron. Então, por isso que eu chamo essa equação como equação do gás ideal, que é aquele gás que não tem desvios no seu comportamento de acordo com a relação de Clapeyron. Mas como saber qual o valor dessa constante R dos gases? Então, como falamos anteriormente, o produto de PV sobre o produto de T e N será igual a uma constante R, ou seja, sempre vai ter que, em condições ideais, essa relação aqui sempre vai dar o mesmo valor
que vai ser uma constante. Então, por exemplo, se eu tenho em condições normais de temperatura e pressão, eu vou ter então a pressão de 1 atm. O volume molar de um gás é aproximadamente 22,4 litros por mol. Então aqui utilizamos mais casos, para aumentar a precisão. Sobre a temperatura na CNTP, 273,15 Kelvin. E a quantidade de matéria aqui, como utilizamos o volume molar, então vai ser 1. Então, dessa forma, na CNTP, resolvendo essa relaçãozinha aqui, eu vou ter que a constante R sempre será igual a 0,08206 litro vezes atm por mol por Kelvin. Então, por que esse tanto de unidades aqui nessa constante? Porque temos aqui várias unidades que não são cortadas, certo? E esse número aqui que é o mais importante. Então, vamos ter que a constante R dos gases, considerando estas unidades aqui, vai ser 0,08206 sempre. Mas eu posso ter constante dos gases diferentes, porque a pressão ela pode ser dada em várias outras unidades. Pode ser dada em torr, em bar. Temos também o litro, que foi utilizado aqui para a expressão do volume. Eu posso utilizar também metro cúbico, posso utilizar outras unidades. Então, dessa forma, para eu saber qual constante R que eu vou utilizar, depende das unidades que estão sendo utilizadas no meu cálculo. A constante R, então, ela pode assumir diferentes valores, porque podemos utilizar diferentes unidades, então, para a pressão e para o volume, por exemplo. Então, no caso do cálculozinho que fizemos ali, utilizamos a pressão em atm e o volume em litros. Então, chegamos ao cálculo, a resolução, que a constante R assumiria o valor de 0,08206 atm vezes litro por Kelvin por mol. Se eu utilizasse, por exemplo, agora como pressão milímetros de mercúrio, como foi no exemplo de Torricelli para determinar a pressão atmosférica, eu já obteria um valor diferente. Então, como eu utilizei essa unidade aqui para pressão agora, o valor da constante R assumiria o valor de 62,3636 milímetros de mercúrio vezes litro por Kelvin por mol. Então, se eu utilizar Pascal, por exemplo, como unidade de pressão, e metro cúbico como unidade de volume, eu já vou obter o valor da constante R como 8,314,47 Pascal vezes metro cúbico por Kelvin por mol. Então, dessa forma, a constante R ela pode assumir diferentes valores. E esses valores da constante R, então, vão depender de quais as unidades que eu estou utilizando para pressão e para volume, por exemplo. Lembrando também que a constante R ela é dada para 1 mol de um gás nas condições normais de temperatura e pressão, que são elas, então, 273,15 Kelvin e 1 atm. Então, como vimos, a teoria cinética molecular ela é muito completa. Ela descreve o comportamento de gases baseado no comportamento que essas moléculas dos gases assumiriam. Então, baseada em vários conhecimentos dentro da química e da física molecular. Então, como discutimos anteriormente, pequenas falhas foram sendo observadas com o desenvolvimento da ciência. Então, a primeira era que a teoria cinética molecular afirmava que os gases consistiam de um grande número de moléculas em movimento aleatório constante. Porém, os gases eles são finitos. Eu consigo determinar qual a quantidade de matéria, a quantidade de moléculas de gases que eu tenho no recipiente, por exemplo. Então, os gases não são constituídos de um grande número, mas sim de um número finito, determinável de moléculas em movimento aleatório constante.
Outra falha da teoria cinética é que ela dizia que as forças intermoleculares, que são as forças entre as moléculas dos gases, seriam insignificantes. Porém, se pensarmos que gases em baixas temperaturas têm uma baixa energia cinética, essas moléculas dos gases elas podem interagir entre si. Então, dessa forma, esses dois pontos da teoria cinética molecular de Clausius apresentavam, então, falhas significativas. Então, para a gente entender essas falhas de forma mais aplicada. Então, quando eu diminuo o volume de um gás, como eu passo aqui do lado esquerdo para o lado direito, essa diminuição do volume vai provocar um aumento da pressão. Então, se eu aumento a pressão aqui, esses gases vão estar aqui cada vez mais próximos entre si e interações intermoleculares podem ocorrer de forma mais significativa. Tanto que se eu aumentar a pressão de um gás de uma forma bem drástica, eu provoco inclusive a sua liquefação, ou seja, eu passo a matéria do estado gasoso para o estado líquido. Tamanhas são as interações entre as moléculas. Essas interações também ocorrem quando a temperatura de um gás é diminuída. Então, em um gás em alta temperatura, como temos aqui do lado direito, os choques entre essas moléculas são elásticos. Então, temos aqui que elas chocam entre si e não interagem de forma significativa. Porém, em baixas temperaturas, que a energia cinética é baixa, ao se chocarem, essas moléculas podem interagir entre si. Inclusive, se eu resfriar, diminuir a temperatura de um gás de forma crítica, eu consigo liquefazer também esse gás. Então, eu passo a matéria do estado gasoso para o estado líquido. Então, observamos, resultante dessas falhas da teoria cinética molecular e do modelo do gás ideal, que nem todo gás, nas condições normais de temperatura e pressão, que são elas 273,15 Kelvin de temperatura e 1 atm de pressão, nem todos esses gases vão possuir o volume de 22,41 litros para 1 mol desse gás. Então, na realidade, então chamamos de gases reais, que são o comportamento prático dos gases, observamos que nem todo gás apresenta um volume igual ao volume do gás ideal. Então, pequenos desvios são observados por causa dessas falhas no modelo do gás ideal, principalmente devido às interações intermoleculares. Então, se os gases têm interação alta entre as moléculas, eles tendem a ficar um pouquinho mais próximos, essas moléculas, essas entidades moleculares. Então, dessa forma, nós temos uma diminuição nos volumes. Já no caso de gases em que as interações intermoleculares são muito baixas, nós tendemos a ter uma maior proximidade do volume molar com o volume molar do gás ideal, que é 22,41 litros, e assim temos um baixo desvio da idealidade. Então, como podemos notar aqui, por exemplo, o cloro possui um grande desvio da idealidade. Então, 1 mol de gás cloro possui aí cerca de 0,35 litros a menos do que um gás ideal. Então, como vimos, para um gás ideal, a pressão será igual à quantidade de matéria vezes a constante R dos gases vezes a temperatura dividido pelo volume do gás. Então, com essa equação aqui, que também chamamos de equação de Clapeyron, eu consigo determinar o estado de um gás ideal com uma alta precisão. Porém, considerando que gases apresentam interações intermoleculares e os gases ainda apresentam volumes finitos, apresentam desvios também nos volumes devido a interações intermoleculares, então, para um gás real, seria necessário ajustar essa equação de forma com que eu obtenha uma maior precisão no meu cálculo. Então, Van der Waals, que era um físico neerlandês muito importante dentro do contexto da química, ele pegou essa equação aqui de Clapeyron e adicionou nela
um termo no denominador para correção do volume das moléculas. Então, considerando que os gases, né, possuem volumes finitos, e adicionou ainda um termo a ser subtraído para corrigir a atração entre as moléculas dos gases. Então, dessa forma, o Van der Waals, introduzindo esses dois termos, ele determinou as bases para se estudar o desvio do comportamento dos gases reais. Então, ele determinou essas constantes A e constante B para vários gases e determinou, então, as bases para o estudo de gases reais de diferentes naturezas. Então, não vamos aprofundar muito na equação do gás de Van der Waals, do gás real, mas é mais para a gente ver como que ao longo da ciência foi desenvolvendo, né, o conhecimento sobre o estudo dos gases e de onde surgiram as bases para o modelo de conhecimento que temos sobre moléculas gasosas na atualidade. Então, pessoal, as referências da nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.